quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus da Unifunvic, de Pindamonhangaba para o Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que tem como temas atuais, assuntos diversos, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus. Com o texto de João 8,32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Do quê? Do engano, da mentira e de tudo aquilo que é contrário à Palavra de Deus. E o tema de hoje, nós estaremos falando sobre humildade. O tema do programa Momento de Reflexão de hoje é humildade. E você, está preparado para isso? Como está o seu espírito? Vamos ver o que significa a palavra humildade. Humildade é a capacidade que uma pessoa tem de perceber a si mesma e levar em conta a necessidade e o bem-estar das pessoas com quem interage, ao invés de focar em si. Então, a pessoa humilde, ou estado de humildade, é aquilo que a pessoa consegue se identificar, se posicionar de uma forma amigável, de uma forma amável, no seu meio, no seu ambiente, levando as pessoas ou conduzindo as pessoas de uma forma mais de um bom relacionamento, de uma boa interação, de uma boa amizade. Isso é humildade. É na tradução, na interpretação daquilo que nós vivemos nos nossos dias. E o que diz a palavra de Deus sobre isso? Nós vamos no livro de Salmo de número 147, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: "O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra." Olha o que Deus fala por meio do salmista e de sua palavra. Ele diz que Deus eleva os humildes e abate os que se exaltam, né? Aqueles que estão cheios de razão, aqueles que acham que têm toda a razão e acabam humilhando as outras pessoas. Olha o diferencial. Deus ama os humildes. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão o reino de Deus. Quem são esses pobres de espíritos? São os humildes, que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: "Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Em outras traduções diz assim: "Felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus." Então Deus está falando que aquele que não é humilde, ele abate. E aquele que é humilde, deste é o reino dos céus. É uma promessa de Deus para aquela pessoa que é humilde. Então nós precisamos ter humildade. Nós precisamos ser humildes. E às vezes na correria da nossa vida, a gente acaba passando por cima de muitas coisas e por cima de muitas pessoas. E não é isso que Deus quer. Existem exemplos na Bíblia de pessoas, de homens e mulheres, que tiveram no seu contexto, nas suas adversidades da vida, eles tiveram atitudes humildes e eles foram reconhecidos por Deus em algum momento. Talvez você está passando por algum momento de dificuldade, mas tenta observar, tenta parar um pouquinho e pensar. Você precisa ser mais humilde e por meio da sua humildade, vidas e vidas serão tocadas, vidas e vidas serão conduzidas de forma diferente, né? Quantas vezes a gente, na correria da nossa vida, ou nas dificuldades, ou nas provações, ou nas tribulações da vida, nós acabamos chegando num ponto assim, no limite, e a gente acaba estourando com todo mundo, né? E o nosso grau de humildade, vai lá embaixo. Às vezes a gente se exalta, briga com as pessoas, e isso não é bom. E Deus está nos alertando que nós precisamos ser humildes, nós precisamos ter humildade, né? Humildade não significa inferioridade, né? Significa um estado em que a pessoa transcende, ela se conhece, ela sabe as suas limitações, mas ela procura interagir com as pessoas de uma forma mais
amável, mais carinhosa, de um bom relacionamento, levando as pessoas, às vezes, até uma reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui. O momento de reflexão tem essa finalidade de levar, né, as pessoas a uma reflexão, levar casais a uma reflexão, levar famílias a uma reflexão, para que nós possamos voltar ao estado que Deus nos criou. Que estado é esse? Diz a Bíblia Sagrada que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou imagem e semelhança dEle. E o nosso Deus, Ele tem características, Ele tem princípios, Ele tem valores. E uma das características que Ele valoriza é a sua humildade. Quer ver uma humildade de Deus? Quer ver uma simplicidade de Deus? Deus largou o seu trono de glória, o seu Filho amado, e veio à terra, Jesus Cristo. Imagine um ser, o príncipe, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Filho de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, deixa o seu trono de glória para vir aqui e estar conosco. E detalhe, a Bíblia diz que ele não usurpou do poder que ele tinha. Ele foi humilde aqui na terra. Ele enfrentou autoridades, governos corruptos, de pessoas, né, corruptas. E ele mesmo assim, ele manteve a sua linha, a linha da humildade. Ele nunca usurpou daquilo que Deus tinha dado ao seu Pai, e ele nunca maltratou as pessoas. Ele procurava assim chegar, levar a mensagem de esperança, a mensagem de vida, mas de uma forma sempre cuidadosa, para que a pessoa fosse tocada de uma forma toda especial, que só ele sabia fazer, mas eu e você podemos aprender com a palavra de Deus e aprender com Jesus Cristo como sermos humildes, para que nós possamos, no tempo determinado, Deus reconhecer em nós a nossa humildade e nós sermos elevados. Elevado aonde? Aos céus. Elevado aonde? Elevado em alguma circunstância que Deus possa nos colocar para que o nome dele seja glorificado, né? Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, humildade, e voltamos já já para o nosso segundo bloco. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, humildade. O tema do programa de hoje é humildade. No primeiro bloco, nós falamos sobre o que é a humildade, né? Esse estado da pessoa em que ela se conhece a si mesma e ela consegue interagir com as pessoas num estágio onde ela conduz esse relacionamento de uma forma amigável, amável, cuidadosa, né? Isso é muito importante. E aprendemos dentro da palavra de Deus, por meio do Salmo 147, versículo 6, que Deus eleva os humildes, mas Ele abate aqueles que se exaltam, né? Então, o próprio Deus tem essa consideração. E Ele lá dentro da passagem de Mateus capítulo 5, Jesus Cristo também, quando Ele faz o sermão da montanha, Ele fala sobre felizes ou bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito, porque esses entrarão no reino dos céus. Então, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o nosso canal para com o nosso Criador, o Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, Ele diz que nós precisamos ser humildes. E agora, nesse segundo bloco, eu quero compartilhar mais um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11, dos versículos 25 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa linda! O próprio Filho de Deus, que é Deus, quando ele desce aqui na terra, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ele instruiu as pessoas daquela época e deixou a sua preciosa palavra como instrução para as nossas vidas, para os nossos dias. Por quê? Porque ele nos ama e ele nos quer bem, ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Quando ele faz o sermão lá na montanha, ele fala sobre a importância da humildade, que os humildes de espírito, esses herdarão o reino dos céus. E aqui no capítulo 11 de Mateus, ele vai falar que ele agradece ao Pai que não revelou isso aos sábios, aos entendidos. Por quê? Porque esses muitas vezes eles são arrogantes. Tem gente que sabe bastante, e conhecimento é bom para todos, mas tem gente que pega o conhecimento e cria uma barreira e se exalta por causa do conhecimento e coloca as pessoas, os outros, lá embaixo. E não é isso que Deus está ensinando. O próprio Filho de Deus, que é Deus, quando veio na terra, ele diz que ele é manso, para as pessoas virem e aprender com ele, porque ele é manso de espírito. Olha que coisa linda, o próprio Deus dando exemplo, e às vezes nós, seres humanos, meros seres humanos, nos achamos alguma coisa porque temos algum título, ou porque aprendemos um pouquinho mais algum assunto em relação a outro. O nosso conhecimento perto do conhecimento de Deus é nada. A palavra de Deus diz que os meus pensamentos e os vossos pensamentos não alcançam os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então nós precisamos reconhecer isso. E uma das formas de nós reconhecermos e sermos humildes primeiro é reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poderio de Deus, a grandeza, a majestade, a equidade, a justiça e o amor de Deus. Quando nós reconhecemos isso, e precisamos reconhecê-lo por meio do seu Filho Jesus Cristo, aquele que diz que é manso e humilde de coração, de espírito, porque ele veio aqui na terra, está escrito aqui, ele disse, e nós cremos. Capítulo 11 de Mateus, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas que se exaltam, as pessoas que se acham que são alguma coisa, que pisam em cima dos outros, essas não têm descanso para a sua alma. A palavra de Deus nos ensina, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, está nos ensinando que para que eu e você tenhamos descanso, paz de espírito, paz com Deus e paz de espírito, é necessário que nós aprendamos com Cristo. E o que Ele está ensinando? Que um dos atributos, uma das coisas que eu e você precisamos buscar, desenvolver aqui nesta terra, é o espírito de humildade. Nós precisamos ser mais humildes. Quando nós somos humildes, nós conseguimos nos inclinar diante de Deus. Nós conseguimos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e a nossa total dependência dEle. Quando nós buscamos isso, nós atingimos um estágio de humildade, onde a gente passa a ter um relacionamento, um respeito, um amor ao nosso próximo. Se cumpre por meio da humildade, a humildade, deixando bem claro, humildade não significa ser bobo. Humilde não é o bobo. Humilde não é o trouxa. Humilde é um estado da pessoa onde
essa pessoa, ela sabe que ela precisa se relacionar bem com as outras pessoas. É um estado onde eu posso ter um relacionamento amigável, respeitoso com outras pessoas, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo os seus valores, reconhecendo as suas virtudes, reconhecendo as suas falhas. Este é humilde de espírito. E Jesus diz que nós temos que aprender com ele, porque ele é humilde de coração. E ele tem muito para me ensinar e te ensinar. Por meio do quê? Da sua preciosa palavra. Nós estamos indo para mais um breve intervalo e voltamos já já para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, humildade. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema humildade, né? Falamos sobre o que é humildade, falamos no primeiro e segundo bloco, falamos sobre o que Deus pensa em relação aos humildes, ele o eleva, e aqueles que se exaltam, ele abate. Jesus Cristo, vimos o que Jesus fala sobre a humildade, e Jesus faz um convite. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, ele faz um convite para que todos nós devemos ir diante dele e aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Então, o exemplo de humildade é o nosso próprio Jesus. E eu gostaria de compartilhar agora, nesse terceiro bloco, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 13, dos versículos 1 em diante, alguns versículos para ver o modelo que Jesus deu de exemplo e o modelo do que ele pensa em relação ao relacionamento das pessoas e à humildade. Olha o que diz a palavra de Deus, em João 13, 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço hoje não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Esta passagem, Jesus havia ceado com seus discípulos, estava se preparando, já sabia que ia ser traído. Dentre eles havia um traidor, que era Judas, ele já sabia disso, e ele espera aquele momento do traidor sair, fazer o que ele tinha que fazer, e aí aqueles que sobraram, os 11 que ficaram ali com ele, ele vai lavar os pés daqueles que estão com certa sinceridade, vamos dizer assim, diante de Jesus. Olha o estágio, o Filho de Deus, que é Deus, ele de repente, num determinado momento, depois de ceiar com todos eles, ele se coloca numa condição de humildade tamanha, a ponto dele cingir-se com uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava mostrando para todos eles o que é o modelo, o exemplo de humildade. E ao gesto dele fazer esse ato, ele estava mostrando para eles: olha, eu estou fazendo isso.
Eu que sou o Senhor, vocês que são meus servos, meus discípulos, mas eu estou fazendo isso. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam que vocês precisam fazer isso um com os outros. Vocês precisam ser humildes um com os outros. Vocês precisam ter relacionamentos bons uns com os outros. E isso só vai acontecer se houver a humildade. Porque quando existe a exaltação, o achismo, eu sou, eu posso, eu faço, cria-se um bloqueio e aí o relacionamento não acontece entre as pessoas. E Deus quer relacionamento. Olha o mandamento de Deus: amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus parentes, seus amigos, as pessoas do teu trabalho, são os próximos. Ele está ensinando que tipo de relacionamento que ele deve ser, que deve acontecer entre estas pessoas. E Pedro ali, num determinado momento, Pedro diz: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas Pedro ali, ele não se achava digno, porque ele era Senhor, Jesus Cristo, o Senhor. Como é que vai lavar os meus pés? Eu não sou digno disso. Ele não estava fazendo por exaltação. Mas Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Porque você não vai aprender o que eu estou. Eu estou querendo dizer que você tem que vir a mim e aprender o que eu quero te ensinar. Aí então Pedro, temente, com temor, ele pede que Jesus lave tudo. Mas Jesus disse: não, não precisa lavar. Vós estáis limpos pela palavra de Deus. O que vocês precisam lavar é isso, é o ato da humildade. E entre o judeu, um costume, onde eles chegavam, a principal coisa que eles tinham que fazer, chegavam da rua, sujeira, uma certa coisa, lavar os pés. Lavar os pés significa lavar e tirar toda a sujeira que vem do mundo, na nossa caminhada aqui do mundo. Então, Jesus dá esse exemplo. E continuando, ele esclarecendo aos seus, no versículo 12 diz assim: então depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar também os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados, felizes sois se fizestes o que eu vos mando. Então, a palavra de Deus, olha Jesus está falando assim, eu estou querendo ensinar vocês, eu estou dando um exemplo, assim como eu fiz, eu sou Senhor, sou mestre, e eu fiz isso em vocês, vocês devem fazer um com os outros, para vocês terem bons relacionamentos, para vocês conseguirem cumprir a sua missão aqui na terra, é ter bons relacionamentos familiares, de amizades, bons relacionamentos no trabalho, é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Nós lembrando que se nós formos humildes, Deus nos eleva. E uma das formas de ser humilde é: entrega o teu caminho ao Senhor, Jesus Cristo, confia nele e ele tudo fará. Seja humilde de reconhecer Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, porque Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Eu quero orar por você. Amado e eterno Deus, nós te louvamos por este momento, por este ensino, por esta palavra de humildade. O Senhor, que é humilde de coração, venha nos ensinar, venha ensinar as nossas vidas e famílias, todos aqueles que precisam, Senhor, aprender a cada dia mais, Senhor, e ter esse espírito de humildade, para que nós possamos ter bons frutos aqui na terra, dar bons frutos aqui na terra, para que nós possamos ter bons relacionamentos aqui nesta terra, e nós, por meio do Senhor, temos o relacionamento restaurado com Deus, o Criador de todos, por meio de Cristo Jesus. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, abençoe esta família e continue conosco, nos ensinando, aperfeiçoando a obra que um dia o Senhor fez e começou na vida de cada um de nós. Assim nós oramos em gratidão e fazemos isso em nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa, Momento de Reflexão, e que Deus abençoe a todos.